Boa noite a todos. É com muita alegria que eu recebo todos os alunos, sejam os ingressantes ou aqueles que estão há mais tempo conosco, para mais essa etapa da Semana de Integração Acadêmica 2022 do curso de Museologia da UFOP. Hoje teremos uma atividade integrada ao projeto Fabulações Museológicas, que é um projeto de extensão que busca estabelecer um cenário interdisciplinar e público de reflexão acerca das dimensões práticas e teóricas dos museus, tomando a materialidade do mundo e as diferentes linguagens como objeto de análise. O Fabulações Museológicas costuma realizar sessões mensais no Cine Vila Rica ou no anexo do Museu da Inconfidência, contemplando projeção de filmes e palestras, mas encontra-se aberto para o diálogo com outras linguagens. E, logicamente, por conta das necessidades da pandemia, o Fabulações Museológicas, durante esse período, empreendeu e levou adiante sessões virtuais dos seus encontros periódicos. Né? Gostaria de ressaltar também que essa atividade é integrada ao Laboratório de Pesquisa em Museologia, Teoria Museológica e Patrimônio, o LAMUP, que é coordenado por mim, que se volta para a investigação das questões teóricas, patrimoniais, né, e disciplinares de orientação, organização, estudo e pesquisa da área de museologia. Antes de eu caminhar um pouco mais adiante e falar sobre a palestra de hoje e sobre o nosso palestrante, deixem-me passar a palavra para o presidente do colegiado, o coordenador do curso, o senhor Gilson Nunes. Por favor, Gilson. Olá, tudo bem? Espero que essa breve mensagem encontre a todos muito bem. Meu nome é Gilson Nunes, sou professor do Departamento de Museologia da nossa Escola de Direito, Turismo e Museologia da Universidade Federal de Ouro Preto e atualmente estou na coordenação do curso de Museologia como presidente do colegiado. Então, agradeço o convite fraterno do professor Fábio Hering para que eu aqui estivesse mencionando essas céleres palavras a todos os nossos alunos e alunas do curso de Museologia, nesse momento muito importante, que é o momento da nossa Semana de Integração para o início das atividades nesse ano de 2022 e particularmente nesta noite, onde teremos a nossa aula inaugural do curso de Museologia. Aula essa que faz parte do projeto Fabulações Museológicas, desenvolvida pelo nosso laboratório de Teoria e Pesquisa Museológica, LAMUP, que o professor Fábio coordena, e que se propõe, como uma aula inaugural de um curso de museologia, debater assuntos que se relacionam à área de museologia e trazer discussões interessantes para os nossos alunos e alunas que estão em todos os períodos, do 7º ao 1º período, que iniciam agora o nosso curso. Então é com muita alegria que nessa noite contamos com a colaboração do professor André Vergotti, que
que vai apresentar essa palestra sobre o museal entre a ciência e a estética. Ele pertence à Universidade Federal de Uberlândia, aqui em Minas Gerais, uma co-irmã de nossa universidade, e é com grande expectativa que nós vamos assistir essa palestra e aprender um pouco mais nesse momento de formação. Muito obrigado, boa noite e uma ótima palestra a todos que nos assistem aqui pelo canal do LAMUP na plataforma do YouTube. Até logo. Muito obrigado, Gilson, pelas palavras. Bem, deixe-me falar um pouco sobre o nosso convidado de hoje, o professor André Fabiano Voit, né? André tem graduação, mestrado e doutorado em História pela Universidade Federal de Santa Catarina e hoje é professor associado do Instituto de História da Universidade Federal de Uberlândia. Ele pesquisa aspectos da obra de Jacques Rancière em sua relação entre a história, a estética e a política, tendo apresentado ao longo dos anos diversas publicações em periódicos brasileiros acerca do campo de pesquisa e atuando como parecerista em diversos periódicos brasileiros, em publicações que tratam do mesmo campo de estudo, a história, a estética, a teoria da história, sua relação com a memória, com a cultura. Entre as suas publicações, destaca-se principalmente o livro Jacques Rancière e a História, Palavras, Regimes e Cenas, publicado tanto em inglês quanto em português, disponível no site da Amazon e de outras livrarias virtuais acessíveis no território brasileiro e também no estrangeiro. Destaque-se da trajetória do professor André Fabiano Voit, que, por conta de um diálogo que vem se estendendo entre nós nos últimos anos, o professor André atualmente atua também como pesquisador do Laboratório de Pesquisa em Museologia, Teoria Museológica e Patrimônio, o LAMUP, e estando, portanto, né, por essa relação de pesquisa ligada ao Departamento de Museologia da UFOP e tendo disponibilizado o seu tempo para orientação de pesquisa, orientação de alunos, né, apresentação de palestras e mais futuramente, inclusive, a possibilidade de que ele ministre cursos primeiro informais e depois mais formais aqui dentro da estrutura do nosso departamento. Há um dado extra, né, que eu acho que é importante ressaltar aqui. O professor André, como eu comentei com vocês, fez graduação e a sua trajetória na Universidade Federal de Santa Catarina, e, curiosamente, dentro dessa trajetória, em 1994, nós nos conhecemos dentro da sala de aula de um curso ministrado por um professor que todos nós admiramos, né, o professor Aníbal Emílio Abadia Icardi, quando esse professor ministrava o seu curso de História da Cultura Ibérica. E a gente pode dizer que foi entre essas referências clássicas, referências à arte antiga e moderna, entre referências aos temas de pesquisa da cultura ibérica, entre as relações que o erudito professor Abadia Icardi estabelecia durante as suas aulas, que nós, né, descobrimos, né, elos entre nós que nós mantemos até hoje por conta dos nossos interesses em comum, tanto na área de pesquisa quanto na área do gosto pela cultura. Então é com muita alegria, né, que eu apresento aqui o meu amigo André Fabiano Voit, vai ministrar uma aula, né, de uma conversa que muito possivelmente se iniciou lá em 1994, nas aulas do professor Abadia Icardi, né, que fica aqui como nosso homenageado especial desse momento e desse encontro. Antes de passar a palavra ao André, eu só gostaria de lembrar a todos vocês que as perguntas que vocês tiverem ao longo da palestra, gostaria que vocês anotassem ou escrevessem no chat aqui do YouTube, mas que depois da palestra terminada,
vocês vão receber no chat do YouTube um link, que é um link para uma sala do Google Meet. Vocês cliquem ali que vocês vão entrar automaticamente numa sala onde eu e o André estaremos, onde nós poderemos conversar com vocês virtualmente, mas face a face, de uma certa forma, né? Tirando as dúvidas que vocês porventura tenham e aprofundando as questões que o André irá apresentar aqui hoje nessa conversa. Beleza? Então, não se esqueçam, né? A gente vai postar várias vezes ao longo da palestra esse link da sala do Google Meet, onde nós nos encontraremos depois que a palestra terminar. Quando a palestra terminar, todo mundo acessa o link do Google Meet, que vocês vão se encontrar conosco ao vivo, né? Mesmo que virtualmente, para nós trocarmos ideias, tirarmos as dúvidas de vocês, né? E todas as questões que vocês, porventura, tenham, são extremamente importantes. Dito isso, passo a palavra ao professor André. Boa noite a todos vocês, agradeço muito a oportunidade de estar aqui, né, participando da aula inaugural do curso de Museologia, agradeço muito pelo convite, né, de todos os membros participantes desse evento, principalmente o professor Fábio Adriano Rey, né, do qual, né, já reiteradamente, né, agradeço aí não somente pelo convite, mas também pela amizade de vários anos e também pela confiança por também poder compartilhar de um tema tão instigante, ao mesmo tempo com tanta responsabilidade. E, ao mesmo tempo, eu faço minhas também as palavras do professor Fábio a respeito da homenagem ao professor Aníbal, que, acima de tudo, foi um grande humanista que deixou todo um legado, né, sobre o seu trabalho e também como profissional da área de História. Diante disso, né, eu acho que para hoje, então, a ideia de começar com a aula inaugural? É justamente tentar fazer uma proposta acerca do conceito de museal, né, o título foi Entre a Ciência e a Estética, também como uma forma também de uma provocação, mas também de um certo convite ao debate. Então, né, eu vou trabalhar de algumas questões introdutórias e, ao mesmo tempo, vou explorar algumas questões, né, diante das quais eu estou pesquisando em conjunto com o grupo de História Estética, que, né, estou aí trabalhando junto com o Fábio no LAMUP, né, no laboratório, e que aí, então, eu vou tomar a licença de vocês para poder, inicialmente, ler algumas partes do texto que eu preparei para hoje, e, ao mesmo tempo, então, depois eu vou trabalhar com algumas imagens de museu e, ao mesmo tempo, fazer um exercício acerca do que eu estou falando aqui para tentar demonstrar o argumento. Então, né, começando, vou começar, então, permitam-me ler aí alguns trechos. A experiência de estar numa cidade, né, conhecer seus atrativos e, ao mesmo tempo, construir uma trajetória própria em seu espaço urbano, é uma prática bastante difundida atualmente. Seja por meio do ato de viajar, seja vivendo na cidade em que se nasceu, a experiência urbana possui múltiplas facetas. Entre as várias atrações disponíveis em um espaço urbano, a escolha de um museu nem sempre faz parte da agenda de um viajante ou mesmo de um cidadão nativo. Isso já o sabemos por diversos motivos. Contudo, a chamada função museológica se mantém praticamente incólume à demanda instável e por vezes baixa de visitantes. Mesmo não nos dispondo a visitá-los, muitos de nós acreditamos que o museu cumpre uma função insubstituível para a cidade, a de ser um ponto de referência cultural, ou, isto é, um lugar que se demonstraria àqueles que ocupam o mesmo espaço urbano um conjunto de elementos, artefatos, imagens ou sons que, dispostos em uma certa ordem e submetidos a uma dada classificação, comporiam uma determinada identidade compartilhada usada para fins educativos e de formação de cidadania. As concepções de museu e de função museológica que exemplificamos até agora pertencem claramente ao senso comum, mas também são compartilhadas e mesmo definidas por diversos especialistas na área de museologia, patrimônio histórico e artístico, etc. Vejamos a definição de museu dada pelo Conselho Internacional de Museus, o ICOM, a partir da 22ª Assembleia Geral do Conselho, ocorrida em Viena, Áustria, em 27 de agosto de 2007. Cito: um museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e de seu desenvolvimento, aberta ao público, que adquire, conserva, pesquisa, divulga e expõe o patrimônio material e imaterial da humanidade
em seu meio ambiente para fins de educação, estudo e diversão. Fim da citação. Embora pareça óbvia e até inquestionável a concepção de museu defendida pelo Conselho Internacional de Museus, convido vocês a retroceder no tempo e espaço do agora e que façamos um exercício de reflexão sobre um dos maiores museus do mundo. Neste caso, escolhemos o Louvre, situado na cidade de Paris, França. Nosso objetivo inicial é perceber qual racionalidade está envolvida na concepção deste museu, desde a sua transformação em Museu Nacional da França, logo após a Revolução Francesa, e os diversos desdobramentos envolvidos nessa concepção de espaço museológico. Jean-Baptiste Pierre Lebrun, um dos primeiros organizadores do Museu do Louvre como Museu Nacional da França, escreve em seu livro, intitulado Algumas ideias sobre a disposição, arranjo e decoração do Museu Nacional, publicado em 1794, algumas interessantes afirmações acerca da sua concepção do museu para o Louvre. E aí inicia a citação. O que eu realmente queria, dizia Lebrun, se não para ver o museu francês tornar-se o mais completo e o mais belo do universo, o mais patriótico, o mais educado e o mais capaz, cada um ocupando o lugar que convinha aos talentos. É ainda com esta intenção que hoje publico o plano que vamos ler. Quanto a mim, não deixarei de escrever por uma arte cuja utilidade é dar a conhecer a moral, os costumes, os acontecimentos e, de certa forma, a história das nações, ao mesmo tempo em que devolve ao olhar atônito todas as produções da Terra. Esta arte rival da natureza, pois, pela magia dos seus efeitos, recorda os séculos passados, os monumentos destruídos, os homens danificados pela torrente dos tempos. Arte verdadeiramente suprema, pois é a língua de todos os tempos e também de todos os povos. Também seria necessário conhecer todas as obras-primas que a República possui e todos os objetos raros que devem contribuir para formar o museu mais instrutivo e completo. A República pode tirar das artes todos os recursos de que tem direito e esperar delas. Em breve, os monumentos mais importantes serão confiados a eles. É necessário, portanto, que o museu anuncie toda a grandeza do povo francês e que seja em sua construção tão perfeita quanto possa ser. Fim da citação. Ao lado, né, de Lebrun, eu vou colocar então um texto do chamado Paul Vescher, que era um crítico de arte do século XX e que escreveu em um de seus últimos livros, publicado póstumamente em 1976, o livro no qual traça a interessante história do Louvre, né, como Museu Nacional Francês, marcado pela Revolução Francesa e pelo posterior comando de Napoleão Bonaparte, que escreve no seu primeiro capítulo de seu seria a tradução, o roubo da arte sob Napoleão. E aí ele coloca a seguinte citação, a qual eu repito aqui. Se nos séculos XVII e XVIII, ou seja, numa época que viu nascerem muitas coleções principescas, a aquisição de obras de arte por meios militares era um fenômeno incomum. As grandes incursões realizadas durante as guerras revolucionárias e napoleônicas nos 20 anos entre 1794 e 1814 implicam um fundo ideológico preciso. Aquela ideologia revolucionária da qual os acontecimentos de 1792 e 1794 representam, por assim dizer, a consequência automática. O confisco e a nacionalização de todo o patrimônio real, dos bens do clero e dos emigrantes, ou seja, dos aristocratas e cobradores de impostos gerais, em cujas mãos se encontravam as principais coleções de arte, abriram caminho para os empreendimentos dos anos seguintes. Em 1793, um decreto da Convenção libertou as artes e os artistas, academias e corporações dos constrangimentos do antigo regime e para a libertação das obras da arte, o passo foi curto. Fim da citação. Ao colocarmos lado a lado os dois textos de Lebrun e o de Vescher, poderíamos notar, de início, uma grande diferença entre as duas interpretações do Louvre pós-revolucionário. De um lado, o otimismo de Lebrun em antever o museu um espaço que anunciará toda a grandeza do povo francês, promovida pela Primeira República e que terá, por sua vez, os elementos para torná-lo o mais completo e mais belo do universo, o mais patriótico, o mais educado e mais capaz. De outro, as afirmações do historiador e diretor de museus Paul Vescher tratará o Louvre como um espaço que encobre um segredo pérfido, o do confisco e da nacionalização de todo o patrimônio real, tendo como pano de fundo a ideologia revolucionária dos anos de 1792 a 1794, que pretendia libertar os artistas e as obras de arte dos laços do antigo regime.
Apesar da grande diferença notada nas interpretações dos dois autores acerca do Louvre, no primeiro, o espaço de uma promessa, e no segundo, o espaço de uma denúncia, ambas pertencem ao mesmo regime de racionalidade e de identificação da arte, e também de composição do espaço dos museus. O princípio que as fundamenta é, nada mais, nada menos, de que a arte sempre deve apontar para algo além dela. Em entrevista concedida em 2012, o filósofo francês Jacques Rancière aponta como essa concepção de arte pode ser empregada para pensar o espaço do Louvre pós-revolucionário. A Revolução Francesa, inicia a citação, a Revolução Francesa e a abertura do Louvre deram um novo status às obras de arte. No passado, elas foram submetidas a uma dupla hierarquia. Havia a hierarquia acadêmica dos gêneros de pintura, ligada à dignidade de seus temas, e havia a hierarquia social, ligada à função das obras de arte, destinadas a ilustrar dogmas religiosos, a glorificar a monarquia e decorar a vida aristocrática. Agora, eles eram oferecidos à vista de visitantes e espectadores anônimos. Diante deles, as hierarquias de gêneros tendiam a desaparecer e as obras separadas de seus destinos hierárquicos. Eram cada vez mais percebidas como expressões da grandeza coletiva do povo e de seu patrimônio coletivo. Mesmo as apreensões dos exércitos revolucionários e napoleônicos franceses resultaram na criação de uma nova visibilidade da arte como patrimônio coletivo, apagando as distinções de gêneros e as hierarquias das escolas. A revolução estética é parte de uma redistribuição mais ampla das formas da experiência. Continuando, então, após a citação, a arte utilizada nos museus é ressignificada na medida em que, separada de seu ambiente e momento de produção, é colocada lado a lado com outras obras, artefatos, imagens e sons, também produzidas em outros lugares e momentos, para formar um todo que não condiz mais com a especificidade da obra. A racionalidade que torna possível um museu é aquela que não está mais submetida à hierarquia acadêmica dos gêneros artísticos, tampouco à hierarquia social em sua necessidade de representar um dogma ou uma ordem estabelecida. O museu, como espaço produzido pela chamada Revolução Estética, não se confunde mais com o colecionismo de uma família aristocrática ou com a classificação das diversas obras conforme os gêneros de arte ou a ideia que cada uma, entre aspas, representa. É claro, por sua vez, que não podemos dispensar todo o trabalho teórico e técnico que envolve a constituição de um museu. Desde a concepção fundamental do museu, indo até a catalogação, restauração e manutenção de cada componente, o espaço museológico compreende uma série de elementos prévios necessários para a sua formação. Tudo isso está, certamente, considerado aqui nesta breve exposição. A museologia como conhecimento científico e técnico depende desses elementos para sua operacionalização. Como tentamos esboçar no título dessa fala, em nenhum momento queremos colocar o elemento museal entre duas escolhas irredutíveis, ou a ciência ou a estética. É justamente no entrecruzar entre ciência e estética, portanto, que esta fala se situa. De todo modo, a maneira como o museu é apresentado em sua unidade diversa deriva de uma racionalidade que não se confunde com a mera exposição das obras devidamente catalogadas. Elas precisam, em conjunto, significar algo. Se o Louvre é o espaço de uma identidade nacional visando um futuro promissor, o museu é enquadrado em uma teleologia. O conjunto das diversas obras e a disposição de seus elementos pretendem responder a uma expectativa que vários autores tiveram durante o século XIX acerca do futuro da arte. A não separação entre arte e vida é um elemento importante da experiência estética autônoma. Vejamos bem, a autonomia de que tratamos aqui não é a da obra de arte, mas é da experiência estética. A arte disposta no museu como promessa de um mundo comum compartilhado não pertence, obviamente, à característica das obras ou de sua disposição. Ela pertence, sobretudo, à maneira pela qual a experiência estética autônoma com os elementos de um museu nunca se esgota com os objetos, ou com sua classificação, ou com sua disposição em um espaço. É no que pode ser sentido, pensado e vivido para além das obras expostas que esse pensamento sobre a identidade programática de um museu é possível. Por outro lado, se o Louvre é o espaço de uma denúncia, de uma injustiça que marca seu nascimento, aproximamos-nos de um certo padrão definido por algumas tendências, entre aspas, críticas da arte. A verdadeira arte, nessa concepção, é aquela que demonstraria as contradições em que foi produzida. Nessa atividade de investigação profunda da arte, caberia ao intérprete realizar a clivagem entre o tempo dos que sabem e o dos que não sabem.
O espaço museológico, nesse caso, não poderia ser confundido com mera função de preservação e resguardo do patrimônio de um povo unido em torno de uma identidade. Ele é, contudo, o espaço de uma desconfiança. Mas, se a importância da arte é reduzida a denunciar os esquemas ideológicos da opressão, qual o objetivo final a ser alcançado com tais denúncias? As tendências críticas da arte acabam, fatalmente, por estabelecer um outro modelo de vida coletiva a ser desejado no futuro. A igualdade futura de uma coletividade unida pelos ideais da grande revolução humana, tal como aponta o Marx da Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, de 1843, é também direcionar o olhar para uma outra teleologia, aquela que põe todas as formas anteriores de expressão artística como estágios de uma grande caminhada histórica rumo à libertação, mas dessa vez a libertação entre a arte e o capital. Seu corolário será a não separação entre a identidade humana e a vida concreta dos indivíduos. Para obter tal intento, seria necessário um ajustamento dos fins e dos meios da história humana promovido por uma leitura, entre aspas, esclarecida da arte. Tal leitura esclarecida pressupõe, em última instância, uma disjunção das temporalidades. O tempo dos que sabem e devem conduzir os demais à sua libertação final, e o tempo dos que não sabem, recolocando as posições entre as pessoas ativas e as pessoas passivas. Em ambas, podemos cair em modelos pedagógicos que circunscrevem um museu a uma função identitária ou a uma crítica constante da sociedade. Mas, ao fim e ao cabo, não é a mesma racionalidade que define os museus como lugares públicos, como obras dispostas à visitação das pessoas comuns, que também desfaz a pressuposta hierarquia de gêneros de arte e entre as diferentes posições sociais definidas entre os que mandam e os que obedecem? Não é esse o elemento fundamental da sociedade pós-revolucionária de mais de 200 anos atrás? Portanto, o museu, né, possível entre essas duas opções colocadas, há uma terceira possibilidade. Portanto, o museu não está fadado a se enquadrar a um ou outro elemento pedagógico, ou um ou outro modelo pedagógico. O museu pode ser um espaço em que cada um constrói sua própria experiência e faz o seu próprio caminho, traduzindo suas experiências estéticas com o museu em uma coletividade de seres igualmente falantes. Vejamos como essa ideia se demonstra na exposição que tentarei fazer a seguir. Então, para começar essa apresentação, né, eu selecionei algumas imagens que foram feitas a partir de um percurso no próprio Louvre, para poder ter uma ideia mais ou menos de como que o Louvre ele pode ser compreendido aqui não somente como um espaço entre duas propostas pedagógicas específicas, como falei aí há pouco, né, durante a exposição do texto, né, da fala de hoje. Bom, poderia dizer que essa primeira parte aqui faz parte de toda a composição do Palácio Real da época de Napoleão Bonaparte III, né? Com toda a disposição da mesa, dos talheres, das cadeiras, o lustre, toda a ornamentação da sala, poderíamos dizer, num primeiro momento, que se trata de um elemento histórico importantíssimo para a história da França, que seria, então, aí a constituição do reinado de Napoleão Bonaparte III e no momento em que ele fez do Louvre ao mesmo tempo, o seu palácio real. Agora, lembrando aqui, né, a gente pode muito bem, às vezes, até avaliar isso de uma outra maneira, né? Às vezes as pessoas elas entram nos diversos ambientes de um museu claro, por mais que haja um programa, por mais que haja uma disposição e um mapa do Louvre quando você entra nele, você às vezes não tem uma previsão muito certa de por onde você vai, por que caminhos você vai chegar, e às vezes você pode ser tomado de assalto em relação a uma imagem, a um conjunto, uma sala que você não imaginava ver de início. E eu estou colocando isso aqui justamente porque as pessoas podem muito bem achar que isso aqui seria de uma tarefa educacional muito importante e seria importante saber todos os detalhes ligados a esse ambiente. Entretanto, me parece muito mais algo que também pode ser fruído num sentido também até mesmo artístico, né? A própria beleza da exposição e até mesmo um ambiente que já não nos é mais familiar, né? Na nossa atualidade, por exemplo, as salas de jantar estão cada vez mais vazias e as pessoas estão cada vez mais nas telas, né?
Então, talvez até mesmo é um ambiente até de estranhamento, né? Uma época em que as pessoas faziam esse tipo de comemoração ou mesmo de atividade em comum como uma forma de sociabilizar, né? Bastante diferente, por exemplo, do que a gente está fazendo agora. Próximo, por favor. Esse é o trono, né, de Napoleão Bonaparte III. Aparentemente pode ser simples, né? Ele não tem tantos ornamentos como talvez tronos de outros lugares e de outrora. Entretanto, a preocupação com o trono é bastante interessante dentro do ambiente do museu, porque também tenta expressar justamente esse momento da história francesa, e até mesmo dentro de uma proposta educacional, dentro daquela ideia pedagógica de uma França constituída a partir de um ideário republicano, embora aí interrompido diversas vezes por algumas iniciativas ligadas aí, né, boa parte das vezes, à família Bonaparte. Agora, isso é interessante até como a gente pode ver como contradição, né? Se o Louvre foi pensado como um espaço para pensar a República pós-revolucionária, colocar exatamente um trono, né, de Napoleão Bonaparte III pode ser a exata contradição desse ideal de república pensado pelo Lebrun, né, que eu acabei de falar em 1794. Então, para se ver que o espaço do museu ele comporta objetos que não estão necessariamente em unidade, ou que não comportam, né, necessariamente nenhuma contradição. Não, eles podem comportar uma contradição, sim. E talvez o próprio trono, a colocação de um trono no ambiente republicano, possa ser uma grande contradição. Ou talvez, no máximo, como esse passado agora ele já não nos pertence mais, né? Então, pode ser visto de diversas maneiras, né? Mais no sentido de uma provocação aqui para tentar pensar que a experiência do museu não é exatamente como uma experiência da qual a erudição acerca do conhecimento de cada parte, de cada peça, da disposição de cada elemento, nos vai dar uma chave interpretativa necessária, né? Existem várias formas de observar o museu, e eu estou aqui apenas alinhavando algumas. Próximo, por favor. Essa imagem, inclusive nessa primeira parte do percurso, eu nem fiz anotações a respeito de qual é a origem da obra, o nome dos artistas. Só me chamou muita atenção a forma de composição que eu tentei fazer entre o espaço de uma área comum do Louvre, onde estão aí vários visitantes de vários lugares do mundo, estudiosos e acadêmicos de artes plásticas, artes visuais, que estão ali fazendo seus rascunhos, desenhando, se inspirando, e ao mesmo tempo tem ali essa obra artística de praticamente, né, me parecem dois ataúdes, né, duas obras que foram feitas com uma característica funerária, pode ser, né? Então, quer dizer, não capturei aqui o nome do artista, o nome das pessoas que teriam sido representadas, mas é muito mais para pensar que, às vezes, o percurso que se faz no museu pode muito mais explorar elementos que vão para além da obra, né? A própria obra mortuária, ela está, ao mesmo tempo, em contraponto ao próprio movimento vivo do museu, né? E isso é importante de ser expresso porque não há um percurso único a ser feito e não há, lógico, existe toda a programação, né, que é feita por quem pensa o espaço do museu, mas ao fim e ao cabo o percurso que cada um faz pode não necessariamente coincidir com o previsto por aqueles que pensaram o museu. Esse é apenas um exemplo deles. Próximo, por favor. Nessa mesma obra, é o mesmo caso que a gente estava vendo no anterior. Essa peça de obra de arte mortuária, ela tem uma característica muito diferente, por exemplo, da que a gente está acostumado. Essa peça que foi esculpida em cima dessa provável obra mortuária, ela está nos olhando, né? Coisa que é bem diferente do que a gente hoje em dia entende como toda a constituição de um espaço funerário, né? Então, quer dizer, ao mesmo tempo uma forma de nos ver uma obra que está também nos olhando, né? Nós não apenas contemplamos as obras às vezes também nos dão a impressão de que elas estão nos contemplando, nos olhando. E isso é talvez um dos elementos mais interessantes a respeito da experiência da arte, seja no Louvre, seja em qualquer lugar, né? Faço menção, talvez, para quem tenha maiores informações sobre o assunto, ou o próprio livro As Palavras e as Coisas de Foucault, onde ele começa sobre essa questão do Las Meninas do Velázquez, onde o próprio quadro é composto por um conjunto de elementos que estão vendo, ou supostamente vendo quem está olhando o quadro,
Bom, é uma possibilidade de leitura, né, independentemente da época que foi produzido. Próximo, por favor. Eu também fiz essa provocação aqui, né? É uma figura bastante polêmica, né? Eu diria, porque é uma obra de arte bastante antiga e que retrata, curiosamente, um elemento né, ligado à própria morte, que a gente às vezes pensa que é uma coisa mais ligada à arte contemporânea, né? A exploração de algumas ideias um pouco mais ousadas nesse sentido, e dá para se ver aí como que algumas dessas ideias elas são bastante antigas, né? Provavelmente aí século XVI, XVII, e já colocando alguns temas que ainda hoje são bastante polêmicos. Então, quer dizer, é uma forma também de compor uma experiência própria de contemplação que não tem necessariamente a ver em saber cada detalhe de cada obra, que depois também a pessoa pode ver isso, né? Hoje em dia você tem a possibilidade de se informar sobre muita coisa ao mesmo tempo, né? Então, quer dizer, o que eu estou tentando propor justamente é a gente tentar fazer com que a experiência do museu possa ser também uma experiência mais leve, né? Ela não tem que vir carregada de todas essas necessidades de informação que a gente hoje em dia é cobrado. Ok? Continuando, por favor. É uma imagem meio comum, eu diria, do Louvre, mas ela também é uma imagem que vai dentro dessa noção de percurso próprio, né? Em algum dado momento eu vi ali o alinhamento das pirâmides e o próprio espaço externo do Louvre, e em toda essa sombra, né, do espaço interno e ao mesmo tempo ocupando a luminosidade externa. Porque às vezes o espaço externo ao museu não pode também ser objeto de contemplação? Será que somente a ideia do espaço interno do museu e a lógica interna do museu deve orientar o olhar de quem vê? Bom, e aí vem de novo o espaço de emancipação que o espectador possui, né? O espectador ele pode ter aí um olhar que pode ser inclusive dirigido para fora do museu e ver coisas, por exemplo, que talvez a programação interna do museu não prevê. Mas ainda assim elas existem e estão dispostas a qualquer um. Ok? Continuando, por favor. Eu sei, essa obra aí é muito conhecida, né? O São João Batista, a obra conhecida de Leonardo da Vinci, que eu deixei aqui também provocativamente, não porque ela é de Leonardo da Vinci, ou porque ela é uma obra importante do Renascimento italiano, ou porque a figura retratada é uma figura importante dentro do cristianismo, ou talvez, como alguns poderiam imaginar, de que São João Batista é uma figura que ultrapassa a própria história do cristianismo e chega até, talvez, quem sabe, alguns elementos do ocultismo. Não é nenhuma dessas questões que fizeram com que eu colocasse essa obra importante de São João Batista de Leonardo da Vinci. O que me chamou a atenção justamente foi o que eu coloquei nessa exposição, aí é breve para poder falar sobre o percurso próprio de um museu, ou talvez uma ideia emancipada como espectador do museu, é que enquanto existem obras enormes, painéis enormes, extremamente coloridos do Renascimento, essa obra de Leonardo da Vinci ela é muito pequena, ela tem um espaço muito pequeno e ela está relativamente apagada em relação às outras. Agora, se você se detém um pouco ao observar essa obra específica, você fica praticamente hipnotizado. É como se o São João Batista tivesse o tempo todo te olhando e ao mesmo tempo tentando apontar para algo que você não está vendo, mas que ele está vendo e ele sabe o que é. Talvez por essas e outras coisas, é que às vezes a obra de um autor, ou mesmo de um pintor, compositor, etc., às vezes pode ser tão inexplicavelmente interessante. Não exatamente pela técnica que ele tem, ou se ele utilizou ou não a proporção áurea nesse quadro, nessa pintura, nada disso, né? Às vezes é muito mais a própria maneira pela qual ela cativa as pessoas. E essa é apenas mais uma, né, das obras de Leonardo da Vinci expostas no Louvre, que essa muito mais tímida, né, do que a Gioconda, mas que ela igualmente chama atenção pelo seu grau de complexidade e ao mesmo tempo de mistério, né? Você fica o tempo todo pensando, bom, o que está ali que eu não sei, que eu não vi, que eu não faço ideia do que seja. Até hoje eu não sei. Bom, mas mesmo assim foi uma experiência muito interessante ver, né?
estar ali. E depois, depois disso, eu pensei que a experiência que eu teria ao entrar na sala onde estaria a Gioconda, a Mona Lisa, de Da Vinci, eu tinha ficado um pouco desmotivado para entrar naquela sala, porque tinha muita gente ao mesmo tempo, era um empurra-empurra, e muito provavelmente eu não teria condição de ver direito o quadro. Mas mesmo assim, pensando, bom, já que estamos tão perto, né, por que não entrar, né, logo de uma vez e ver a Mona Lisa? E a próxima imagem, né, por favor, é a Mona Lisa. Né? E aí que eu entendi, né, o porquê que a Mona Lisa até hoje talvez a principal obra do Louvre e talvez uma das maiores obras do mundo. Não é porque ele usou uma proporção X, ou porque ele usou um conjunto de cores Y, ou por causa do sorriso enigmático da pessoa representada. Né? Acho que não é nada disso. Uma coisa que faz as pessoas ficarem hipnotizadas diante desse quadro justamente é uma beleza que ultrapassa a própria característica da obra. É como se tivesse algum tipo de mágica, como se a gente estivesse numa sala onde tivesse ali um popstar famosíssimo que estivesse lá naquele momento dividindo o mesmo espaço que nós e as pessoas embasbacadas diante dela. Né? É esse tipo de mistério que faz com com que várias pessoas venham de vários lugares do mundo e fiquem desesperadas, né, na frente da Mona Lisa. Não sei se você consegue observar, mas na parte mais abaixo, né? Porque a Mona Lisa ela é toda protegida com vidros, antibala, enfim, toda uma proteção, né? E toda uma distância, inclusive, né? Você pode ficar uma distância mínima ali, né? Então, e essa distância é relativamente grande, né? E ao mesmo tempo ter que ficar próximo de muita gente para poder fotografar, ficou um pouco difícil. E aí eu preferi, no momento eu tirei a foto e vi que tinha essas pessoas ali, eu pensei, pô, fiquei um pouco decepcionado de início. E eu pensei assim, não, essa exata parte onde as pessoas estão lá, né, essas sombras dessas pessoas embasbacadas na frente da Mona Lisa, é que é uma coisa única também, de ver naquele momento aquele mar de cabeças ali ao fundo, na parte de baixo ali da imagem, como um momento único de pessoas que estão ali dividindo uma mesma experiência estética e cada uma delas está tendo um encantamento semelhante, mas ao mesmo tempo cada um está tendo sua experiência diante de uma coisa que as pessoas sempre falam, mas elas às vezes não entendem o porquê. Eu estou apenas passando aqui uma experiência sobre o porquê, né? Mas que pode ser outra, de repente, de quem for, né? Quem vê. E às vezes até mesmo quem vê aí por outras vias, até mesmo online, né? Pode também ser uma experiência interessante. Né? Eu acho que uma coisa não exclui a outra. Certo, gente? Eu diria uma das obras mais interessantes de todo o Louvre. Acho que não é à toa, é meio padrão falar isso, mas é importante assinalar essas questões todas que eu tentei buscar. Próximo, por favor. Quando a gente entra nessas várias galerias do Louvre, existem aí as galerias que são desenhadas ou pensadas a partir de épocas específicas. E ali eu já estava bem adiantado, né? Depois de ter visto a parte do Renascimento, eu fui bem longe, cheguei até os impérios egípcios, né? Tanto né, o Antigo, o Médio, o Novo Império, aquela coisa toda. E aí eu cheguei, estava no fundo de um corredor, e eu fiquei realmente maravilhado quando eu vi essa obra, esse artefato, enfim, que é uma peça de um vestido, talvez um dos vestidos encontrados inteiros, né, mais antigos da história da humanidade que chegou até nós, né, mais ou menos aí do terceiro milênio antes de Cristo. Né. E é de uma perfeição de montagem, de concepção, que às vezes muitas roupas contemporâneas não têm. Né? E é uma roupa que chegou até nós de aí, mais ou menos 5.000 anos de diferença entre nós e essa peça. Né? Então, bom, de alguma maneira também é né, uma experiência de uma beleza riquíssima da qual a gente talvez não tenha a oportunidade de ver uma coisa dessas ao longo de uma vida. Né?
ver que, inclusive, uma peça que a gente julga ser uma peça muito, né, de pouca durabilidade, por ser uma peça de roupa. Vamos lembrar que os materiais que os egípcios usavam para fazer essas roupas eram de linho, coisa que hoje em dia, por exemplo, ninguém mais tem uma roupa de linho puro, né? E, por outro lado, a maneira como foi preservada, por sorte, provavelmente, chegou até nós de uma maneira praticamente intacta. Então, são às vezes coisas que o próprio acaso do tempo acaba nos legando e que acaba gerando aí uma experiência de maravilhamento, apesar de haver toda a concepção dessa obra estar, por exemplo, envolta em todo um conjunto de obras e artefatos que são mais ou menos da mesma época, aí, né, do terceiro milênio antes de Cristo, da era egípcia. Mas eu coloquei essa obra isoladamente porque talvez muitas pessoas não sabem dessa informação, mas existiram peças de roupa que chegaram inteiras até nós 5.000 anos depois. Continuando, por favor. Essa obra, também da era egípcia, né, um pouco mais recente do que a anterior, ela me chamou a atenção justamente por aproveitar o posicionamento dela em relação à própria disposição da sala em que ela estava. Se a gente lembrar, por exemplo, que boa parte da obra da arte egípcia, ela sempre está muito ligada ao posicionamento, conforme os astros, conforme uma certa época do ano, enfim, eu achei interessante a maneira como ela aproveitou, né, a luz externa para poder fazer com que houvesse esse contraste entre a escultura dentro da sala específica, das obras de arte da sua própria época, e ao mesmo tempo a porta e a visão do espaço exterior. É meio que uma forma de dizer também que a arte está sempre para além da sua própria época, né? E aí eu tentei explorar isso de alguma maneira. De algum modo, esse percurso no museu, eu aqui não estou separando arte, experiência museológica e, ao mesmo tempo, fotografia, porque é a fotografia também que permite fazer esses enquadramentos e, ao mesmo tempo, fazer com que a obra e sua destinação inicial possam ser vistas de outra maneira. A fotografia tem essa possibilidade também, né? Então, é também uma combinação fotográfica. Gente, mais uma, por favor? Ou essa aí? Essa não é a última, é a penúltima. Eu peguei essa escultura, né, entre as várias do Egito Antigo, justamente para demonstrar uma coisa interessante que muita gente ainda tem como polêmica, né? Incrível que essa polêmica se desdobra até hoje, é de que eles não seriam negros, né? É uma polêmica que vários estudiosos de história da arte, fica meio difícil da gente demonstrar uma provável ligação com um passado, não sei, alguns até tentam apontar a civilização egípcia como se ela fosse, né, com pele branca, né, essas idealizações que se fazem ainda hoje. Eu acho que aí fica meio difícil de comprovar isso quando a gente vê essas obras de um passado remoto em que a maior parte das obras coloridas expostas no Louvre acerca da civilização egípcia são de pessoas que elas têm uma aparência afroasiática, ou seja, elas têm uma presença de melanina na sua pele, que poderíamos enquadrar hoje em dia como um conjunto de pessoas que poderiam ser entendidas como negras, mas ao mesmo tempo com uma aparência né, mais ligada aos africanos que vivem na região do Oriente Médio, mais próximo do Oriente Médio, por isso afroasiática, né? A língua egípcia antiga é uma língua afroasiática. Mostrei isso também como uma forma de não só de fruição artística, mas também de uma informação que tenta demonstrar de algum modo e desfazer uma polêmica que as pessoas fazem às vezes de maneira desnecessária. Ora, se elas tivessem visto algumas obras do Louvre, e que inclusive algumas delas estão expostas online para visitação, né, a partir de qualquer computador ligado à internet, talvez elas não precisariam discutir tanto a respeito da negritude ou não da civilização egípcia antiga. Bom, às vezes o museu pode ser sim uma fonte de educação, de informação, de enriquecimento, apesar do que alguns estudos acadêmicos buscam apontar. Ok? Próximo, por favor. E essa última imagem aqui eu coloquei também de uma maneira provocativa, porque
quem vai trabalhar com museu no futuro, né, vai lidar com uma situação, né, espero que talvez não tenha que lidar com uma situação parecida com essa, embora de início possa parecer uma coisa, né, relativamente tranquila para muitos. Chamou muito a minha atenção quando entre as várias salas, essa é uma múmia da era, já mais da era helenística, portanto já de uma era praticamente aí do início, né, próximo do início da era cristã, e que, então, portanto, é uma múmia que teria aí um pouco mais de 2.000 anos de existência. Tá? Embora exista toda a preocupação artística em demonstrar ali, né, o entrelaçamento dos panos, a maneira com a qual foi disposta, né, a múmia, a própria máscara, né, que está do lado, né, que era posta em cima da múmia, etc, etc, bem ou mal, gente, bom, desculpem dizer, mas existe um cadáver dentro do Louvre. Né? E esse cadáver está exposto para visitação pública. Né? E boa parte das pessoas, elas vão, fotografam o cadáver e em nenhum momento ela talvez passa pela cabeça delas de que elas estão diante de um cadáver e que talvez isso seja um problema. Agora, uma coisa que me chama a atenção é quanto tempo uma pessoa precisa estar morta e conservada para que ela deixe de ser um indivíduo falecido e se torne uma obra museológica. É uma polêmica que às vezes as pessoas não param para pensar, mas ela também faz parte de algumas polêmicas que pertencem à composição de um espaço museológico. Afinal de contas, colocar ou não colocar uma múmia? Quais são os problemas que se implicam nessa exposição? Para várias pessoas parece não haver problema algum. Agora, é um dilema ético que muitas vezes pode ser enfrentado, né, por vários, que inclusive podem pertencer a diversas propostas museológicas. Claro, talvez não seja a mesma coisa do que propõe o Louvre. Agora, por exemplo, existem museus ligados sei lá, processos criminais, e eu já vi, por exemplo, em museus ligados, né, museus judiciários, e aí existem museus judiciários armas de crime, com evidências da pessoa que foi vitimada. Né? E aí, bom, qual é o limite ético da demonstração e da exposição desses elementos? Então, o espaço do museu também comporta um conjunto de decisões éticas, até mesmo para saber quais os elementos a serem colocados, de que modo podem ser colocados, e mesmo assim não há como evitar, talvez, um certo estranhamento da presença de alguns elementos um pouco mais controversos ou talvez complicados dentro da própria experiência museológica. Então, eu diria, por isso que a experiência museológica, fora de uma concepção meramente ligada a quem pensou, a quem raciocinou a ideia de museu, pelo menos a concepção inicial de museu, ela, né, não está livre de ser questionada num próprio percurso que a pessoa pode fazer, e cada um pode fazer a sua própria maneira e traduzir o mundo que ela vê no museu da sua própria forma. Então, só para concluir essa parte, eu diria, então, que essas exemplificações que eu coloquei aqui nesse percurso do Louvre, um percurso não linear, que acabei fazendo ao mero acaso, e que acabou, né, no final dando certo, acaba, por assim dizer, também dizendo e questionando propriamente essa ideia de que o museu está entre necessariamente duas propostas pedagógicas, uma de uma identidade comum ou de uma denúncia das injustiças sociais. Ela pode ser qualquer outra coisa, na medida em que, apesar da proposta de quem a fez, ela pode ser fluída por qualquer um e pode ter aí várias interpretações que condizem necessariamente com a ideia que eu expus de início, de que a arte e a própria composição do espaço do museu sempre estão para além da organização das obras, para além da codificação e classificação das mesmas. Certo, gente? Por enquanto, acho que seria isso. Bom, pessoal, depois então dessa apresentação e depois da apresentação do texto que eu fiz, eu acho que é possível já ter mais ou menos uma ideia da proposta que eu coloquei, ou pelo menos eu tentei colocar a partir dessa exposição, dessa aula inaugural. A de que, embora eu tenha colocado aí o exemplo do Louvre como um espaço que talvez seja desconhecido de muitos, mas é também uma maneira de mostrar um espaço de um museu que é reconhecidamente, né, internacionalmente reconhecido como um museu, e que, por sua vez, também passa por algumas discussões sobre o próprio caráter do museu e suas diversas propostas, né, ao longo do tempo.
Então, o que é, aqui no caso, aplicável ao Louvre, pode ser aplicável a diversas experiências museológicas e à constituição de diversos espaços de museu, né? Eu tomei esse espaço como uma forma de poder atuar mais livremente. Agora, isso não significa que cada museu, né, não tenha sua própria importância e não tenha aí, não esteja encravado das suas próprias problemáticas ligadas aí a essas possibilidades de uso educacional ou de uso como denuncismo, né, que quase sempre caminha às vezes entre esses dois polos, quando na realidade a discussão talvez não seja essa. A ideia de propor, de estar muito preocupado em tirar uma mensagem do museu, ela pode até ser objeto da preocupação de quem são os curadores do museu, os que organizam o museu. Só que, apesar de tanta ciência que existe, uma ciência respeitabilíssima, por outro lado, isso não impede que cada um possa tirar a sua experiência própria de um museu e que isso possa constituir uma outra experiência educativa, não ligada à intenção de quem faz, mas ligada à intenção de quem vê, de quem constrói sua própria experiência no espaço museológico. Então, o que eu proponho aqui é uma outra experiência de museu que já pode talvez ser visualizada num futuro próximo a respeito da própria discussão sobre o espaço museológico na contemporaneidade, combinando arte e, ao mesmo tempo, patrimônio, numa ideia problemática aqui, né, que talvez não seja solúvel de uma maneira única, mas que justamente por essa forma de haver aí todo um debate, um conjunto de discussões, é que torna a experiência museológica uma experiência atual e riquíssima. Bom, acho que é isso, né? Agradeço demais aí essa oportunidade de dividir essa experiência com vocês e espero ter ajudado todos aí a propor, né, pelo menos alguma ideia de leitura sobre, ou contribuir com alguma ideia de leitura sobre a experiência museológica na atualidade. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, André, pela excelente palestra, extremamente erudita, muito cuidadosa com a documentação e, ao mesmo tempo, desenvolvendo argumentos muito interessantes, né, elaborados a partir das noções filosóficas que são próprias aí da sua formação e dos seus estudos, né, e aplicando isso de forma tão interessante para o espaço do museu. Eu acho que é um tema que vem muito ao encontro do tipo de debate que a gente sempre espera levar adiante aqui na aula inaugural, e eu agradeço profundamente. Como a gente combinou no início dessa transmissão, né, a gente vai depois esperar todos os interessados numa reunião do Google Meet, que está aqui compartilhado entre vocês. A gente já vai encaminhar novamente aí para que vocês possam acessar, né? Mas eu, ao mesmo tempo, queria trocar algumas ideias com você aqui e debater algumas questões que, porventura, sejam até as dos interessados, antes da gente partir aí para a conversa com os alunos especificamente. Primeiro, elogiar, né, a clareza na exposição dentro dos argumentos do filósofo Jacques Rancière, né, e percebendo isso dentro do cenário, né, onde o museu vai se formar, né, e o museu vai se formar de fato dentro desse espírito tipicamente iluminista, né, onde esses espaços voltados à ilustração, à formação, né, à pesquisa, que outrora abrigavam coleções reais, ou em alguns casos coleções de eruditos, né, a partir de um certo momento da história, eles vão se voltar quase como se fosse um programa, né, a formação de um determinado espírito nacional, né? Então a gente pode dizer que o grande museu moderno, esse que vai ganhar musculatura, né, e vai se institucionalizar aí no século XVIII para o século XIX, né, ele se forma exatamente entre esses dois dilemas que você apresentou tão bem, né, que é tanto uma pedagogia e, ao mesmo tempo, uma certa questão instrumental, de formação de conhecimento, né, de alimentação da curiosidade tipicamente europeia, né. Mas é interessante perceber como a museologia contemporaneamente, né, se a gente for pensar aí nas grandes mudanças aí que o conhecimento museológico acompanhou,
a partir da década de 50 e 60 principalmente, né, a museologia vai aos poucos incorporar uma perspectiva, né, que busca entender o visitante como um partícipe, né, como um elemento criador também de conhecimento, como alguém que pode questionar os objetos e a realidade, e como alguém, inclusive, a partir do qual a própria noção de museologia ou a própria experiência museológica, né, vai se estabelecer, né? Vários especialistas aí vão colocar, cada um vai colocar uma ideia aí na década de 60 e 70, né, mas entre alguns deles tem um tcheco chamado Zbigniew Stransky, que vai dizer que o museu é um espaço da musealidade, que é uma relação específica que só acontece quando o observador, né, entra em contato com o objeto. E a musealidade é aquela relação que se estabelece entre o observador e um objeto, né, e que pode ser descrita como museal, que ocorre, talvez presumidamente, né? A gente poderia imaginar, para a museologia tradicional, idealmente ela iria ocorrer no espaço institucional do museu, mas para alguns teóricos, já nesse período, década de 60 e 70, essa experiência museológica também pode acontecer fora do museu, né? Porque a nossa relação de preservação, né, de valorização, né, de avaliação dos objetos, né, de retirada deles do círculo tradicional de uso e desuso, né? Vamos imaginar, né, as antigas, a arte funerária egípcia, ela foi criada para ocupar, né, os porões, né, os fundos, né, as câmaras mais escondidas das pirâmides, né, e hoje elas são expostas publicamente nesse espaço dos museus, subvertendo bastante essa lógica, né? Então, se você quisesse falar um pouco sobre essa relação, né, que você ressaltou no início da sua fala, eu acho que a gente poderia resgatar talvez um pouco mais dos seus conhecimentos sobre esse tema, que seriam tão importantes de ser relacionados, né? Existe uma reflexão da museologia, a noção de que a musealidade é uma relação que se estabelece entre o sujeito e o objeto, né, no ambiente institucional do museu ou fora dele, né? Então, eu acho que isso resgata um pouco daquele protagonismo do observador que você compreendeu, né, aí a partir da filosofia do Rancière, mas que não está subsumida por uma pedagogia, nem a partir dos recortes, né, das vanguardas e das teorias artísticas, mas ela é possível a partir de um certo percurso pessoal, né? Em algum sentido, isso vem ao encontro daquilo que nós, na museologia, entendemos como musealidade, essa relação interessante, né, que se dá entre o ser e os objetos, né? E como é que você vê essa ideia de que as relações museológicas não estariam subsumidas ao interior dos museus, mas poderiam ocorrer em outros espaços, né? Nós temos relações museais, das quais aquelas que se estabelecem no museu são um caso especial, né? Se você puder desenvolver um pouco isso, se você achar apropriado, eu gostaria bastante. Eu vou dividir em três partes essas suas questões que você aponta. A primeira delas eu colocaria, já para deixar bem claro, em nenhum momento eu estou querendo aqui interferir, invadir ou diminuir o espaço de quem organiza e de quem é o profissional que faz todo o trabalho teórico e técnico de catalogação e organização dos museus. Acho que o trabalho do especialista é importantíssimo, quando não indispensável, para a própria formação do museu. A questão é que a função do museu ela pode ultrapassar simplesmente a ideia inicial. Acho que aí o próprio museólogo tem que estar preparado para isso, né? Acho que essa é uma primeira questão que talvez precise ficar bastante reforçada, embora eu já tenha falado durante a minha exposição. A segunda, né, sobre essa ideia do espaço museológico ser necessariamente interno ao museu, específico do museu, ou ser extra, né, fora do museu, eu vou pegar um exemplo que pode ser meio fora de mão aqui, mas pode ser bastante interessante para nós vermos aqui como essa situação pode ser variada. Recentemente, muitos de nós têm acompanhado provavelmente imagens infelizes, né, da própria destruição da Ucrânia.
por parte de forças russas. E, bom, nós não vimos, né, até agora nenhum museu, né, nenhum espaço museológico ser destruído. Entretanto, boa parte dos prédios e boa parte da experiência urbana das principais cidades ucranianas, elas têm prédios que é toda uma estrutura urbana que ela também pode ser vista como uma experiência museológica. Se nós observarmos, por exemplo, os lugares de memória, a constituição dos espaços públicos, a utilização de determinadas estátuas, a importância de determinados prédios. Então, quer dizer, infelizmente, isso agora está sendo tudo destruído. Né? E aí, infelizmente, eu também posso dizer, toda essa experiência museológica que existia ao você poder caminhar pelas principais cidades da Ucrânia também está se perdendo. Espero que em algum momento ela possa ser reconstituída, como ocorreu, por exemplo, após a Segunda Guerra Mundial em vários lugares da Europa. Né? Entretanto, eu estou utilizando esse exemplo justamente para dizer que acredito que a experiência museológica ela pode sim, né, é possível ocorrer fora dos museus, na medida em que a própria experiência urbana, isso não é nenhuma novidade, vários autores já falam sobre isso, né, de várias áreas, história, sociologia, museologia, enfim, de que a constituição do espaço urbano é também uma experiência de construção de um espaço de memória, e ela constitui também de vários artefatos, várias obras de diversas épocas, que são colocadas no mesmo espaço, às vezes numa mesma praça, né, na mesma região central, para celebrar uma determinada identidade, ou para questionar uma determinada ordem. Né? Um exemplo interessante disso como contraponto, eu soube recentemente que a estátua de Immanuel Kant, na cidade onde ele nasceu, que hoje em dia se chama Kaliningrado, na Rússia, de que ela foi vandalizada e foi pichada por nacionalistas russos, onde eles teriam pichado a seguinte palavra: traidor. Sinceramente, assim, parece um tipo de arte nonsense, né? Porque eu fico imaginando o que Immanuel Kant seria de traidor para os nacionalistas russos. Né? Fica uma coisa meio estranha, parece uma coisa meio nonsense, né? Mas ao mesmo tempo também uma forma de dizer que um espaço de memória que foi construído numa época, né, que podemos dizer, a estátua Immanuel Kant, ela pertence a uma época em que Kant foi um dos maiores intelectuais ligados à antiga cidade de Königsberg, na Prússia, e que hoje em dia é Kaliningrado, uma cidade completamente destruída e completamente empobrecida, sobretudo após a queda do regime soviético, e que não tem praticamente nenhuma lembrança do que foi essa cidade prussiana. E eu estou usando isso como uma forma de dizer, ao mesmo tempo em que a experiência museológica urbana ela pode ser aí feita como uma forma de celebração de uma certa unidade de um povo e tal, ela também pode ser vista como espaço de um questionamento, assim como provavelmente foram os nacionalistas russos fizeram com a estátua de Immanuel Kant pichando traidor, né? Então, ela também pode servir como uma espécie de denúncia. Então, eu estou utilizando esses exemplos aqui, embora talvez, né, bastante no calor do momento aqui, né, de um conflito muito grave entre Rússia e Ucrânia, de uma guerra, né, propriamente dita, mas eu estou fazendo isso justamente para entender como que é possível, por meio de exemplos, contemplar a ideia de que a experiência museológica pode acontecer em vários espaços, inclusive fora da própria instituição do museu. A terceira questão que você aponta, eu poderia dizer o seguinte, né, sobre a própria maneira o protagonismo do espectador, que eu coloco aqui a respeito das discussões que eu traço com Jacques Rancière, elas também estão inseridas em um projeto de coletividade. Talvez eu possa ser mal compreendido aqui, talvez na ideia de fazer uma exacerbação do papel do espectador como aquele que guia, ou como uma individualidade que guia a experiência, como se fosse uma experiência solipsista, ou seja, encerrada na individualidade. Não, é exatamente o oposto que o Rancière propõe. É exatamente a ideia de que cada um, compondo a sua própria maneira, a sua experiência dentro do museu ou com as obras de arte, ele está também vivenciando uma experiência coletiva diferente daquela dividida entre aqueles que ensinam e aqueles que aprendem, entre aspas, entre o mestre e o aprendiz, entre o que manda e o que obedece, né? Ou aquele que sabe e o que não sabe. Então, eu acho que justamente é uma experiência de liberdade,
do espectador e que, ao mesmo tempo, não está submetida a uma diferença pedagógica entre o mestre e o aprendiz. É uma construção de coletividade em que ninguém está se pondo de antemão como aquele que sabe mais que os outros e, portanto, pode ter uma autoridade para dizer o que o outro deve ver, né? É claro que isso toca em elementos muito complicados da própria área da museologia, como em várias áreas das ciências humanas, onde nós, né, realmente somos muito acostumados com a ideia de que é obrigação moral do profissional orientar e direcionar o olhar dos que não sabem para que eles possam aprender e saber. Só que aí vem de novo, se a gente às vezes prende demais a orientação e o direcionamento do olhar, pode acontecer o oposto disso. As pessoas podem, em vez de ver na estátua do Immanuel Kant uma celebração da história da cidade, podem ver um traidor, né? Por mais que quem tenha imaginado a construção da estátua de Kant talvez jamais tivesse pensado nisso, né? Então, da mesma maneira como vários monumentos e prédios que existiam em várias cidades ucranianas, elas celebravam a independência da Ucrânia, que de repente poderia ser um grande assinte a muitos russos. Então, quer dizer, eu acho que aí, de novo, é entender que por mais que o profissional, né, da área específica ele tenha a sua ciência, os seus métodos e as suas preocupações, isso não impede que as pessoas tenham uma experiência de liberdade diferente de um panorama pedagógico, né? Então, é mais isso. Na realidade, não se trata de uma experiência individualista, fechada na experiência do espectador individual, mas é uma experiência de coletividade onde as pessoas exercem uma liberdade na medida em que cada uma vê de uma maneira diferente e nenhuma delas é exatamente errada porque não conhece determinada coisa ou determinado elemento de erudição. O museólogo também tem que estar preparado para isso. André, gosto de ouvir suas palavras. Acho que tem um cenário de... Existe um cenário de amadurecimento e de desenvolvimento da museologia, né? Ao longo do século XX, né, que tem caminhado bastante, né, para essa dupla consciência, né, que é da responsabilidade de se lidar com o patrimônio, né, e com os bens culturais, né, de um determinado grupo, de um determinado contexto, né, e ao mesmo tempo de uma abertura para com as possibilidades, né, de aprendizado e de construção de conhecimento com os indivíduos, com os grupos e com as comunidades, né? A gente sempre tem que entender que um campo profissional, e a museologia não é diferente disso, né? Elas são necessariamente contextos multivocálicos, né? E internamente, muitas vezes, de diversas disputas, né? A gente até poderia dizer, né, pensando um pouco com a sociologia, né, que se a museologia está no mundo, né, ela pode conter tudo aquilo que o mundo tem, né, que são acordos, né, desacordos, né, disputas, conflitos, né. Então toda a área é marcada por essas idas e vindas, né, por essas tensões. Mas se há um cenário aí de formação da museologia nas últimas décadas, né, que tem amadurecido cada vez mais, é a ideia de que o processo de conhecimento acerca dos objetos, né, e do papel deles numa sociedade só se dá pelo diálogo com as comunidades, com os grupos e com os indivíduos, entendendo que eles também são atores nesse processo de interpretação, de construção de conhecimento sobre o mundo, né? Então, existem, né, como toda área, né, por exemplo, é possível uma pessoa fazer a trajetória na museologia e ser mais preocupado em curadoria de arte. É possível você fazer uma formação em museologia e se interessar mais por restauração e preservação de papel. Como é possível a pessoa fazer uma trajetória dentro da museologia e se especializar em patrimônio edificado, né? Até voltando à nossa pergunta anterior, que você respondeu tão bem, né? A museologia aí, ao longo do século XX, também amadureceu o seu olhar, né, e a sua compreensão do objeto, entendendo que essas fronteiras entre o espaço institucional, né, e daquele museu tradicional, né, e o dia a dia dos sujeitos, né, não é tão marcado e tão fechado de um lado ao outro, mas eles compreendem fronteiras bastante permeáveis, né?
Então, entendendo de fato, né, que a nossa relação com o mundo contém também relações museais. Como você, muitas vezes, tem vários objetos que preserva ao longo do tempo e dá sentido a eles, né? Como, por exemplo, eu tenho esse cachimbo, que era do tempo que eu morava na Inglaterra. Eu não fumo mais porque eu tenho asma, mas eu gosto de guardar ele sempre aqui na minha mesa, né? Eu posso dizer que eu mantenho com ele uma determinada relação museal, né? Isso para a museologia é muito interessante, né? Para exatamente perceber que os museus são um espaço discreto e especial de uma relação que todos nós mantemos com o mundo e com a memória, como você bem delimitou ali. Gostei de ver seu comentário sobre o ocorrido com a estátua de Kant, né? Porque eu também discordo do tratamento dado ao grande sábio de Königsberg, né, por conta de um decurso da história e tal, mas, curiosamente, esse episódio nos lembra de eventos mais contemporâneos que não estão isolados da nossa história também, né, mostrando como a nossa relação com os objetos de memória, né, sejam eles objetos de museu, o patrimônio edificado, as estátuas, né, todos eles compreendem um certo cenário daquilo que a gente poderia chamar de bens culturais, né, estiveram marcados exatamente por essa disputa de sentido, né, onde muitas estátuas foram derrubadas simbolicamente, né, por elas significarem contemporaneamente aquilo que no passado se tolerava, mas que hoje já parece muito difícil, né, de continuar carregando, né? E é interessante perceber como essa disputa de sentido sobre o patrimônio ou sobre as estátuas, né, ela vai ocorrer exatamente por conta do movimento não apenas dos indivíduos, mas também das coletividades, né, dos grupos sociais, né? E aí essa é uma variável que a museologia tem que saber lidar com a maior sanidade possível, né? Entendendo que o sentido sobre os objetos não está dado e nem pode ser tangido pelas disciplinas. Eu acho que isso foi uma questão que você apresentou aí de forma bastante interessante, né? Pensando, né, sobre o espaço museológico, né? E ressaltando, né, essa autonomia, essa capacidade criativa que os sujeitos têm com relação ao espaço. É interessante esse seu cuidado de retratar tudo isso, porque de fato tem museus que foram muito marcados por uma certa pedagogia, né? Eu falei antes ali na minha outra questão e tal, né, do Museu da Inconfidência, mas o Museu Histórico Nacional também teve marcado por isso. O que dirá, né, do Museu Imperial de Petrópolis, né? Os próprios museus de arte, com a sua suposta filosofia do cubo branco, né, também optam, né, por uma forma de exposição que, de uma forma ou de outra, também acaba presumindo, né, uma certa atitude ou um certo consumo, né, dos objetos culturais, que seria muito apropriado, visto daquela perspectiva, né? E a gente pode dizer que esses desafios são muito presentes, né, para a museologia, né? Também contemporaneamente, eu acho que a sua fala, né, traz elementos, né, e traz a reflexão de uma discussão filosófica que eu acho que precisa ser de fato elaborada, né, e precisa ser objeto de reflexão também da área, né? Você citou de forma muito interessante, né, naquela parte da sua exposição com os slides, né, as múmias egípcias, né, como se elas, relembrando, né, do fato marcante, né, e inquestionável de que elas são cadáveres, né, e muitas vezes expostos como espécimes, né, como espécimes naturais, né, de uma forma onde os grupos, né, os indivíduos, as coletividades não tiveram muito como opinar sobre esse processo de socialização, né, dado aqueles objetos, né. Então a gente pode imaginar, né, no Louvre, assim como no British Museum, né, não foram incorporados curadores egípcios para se decidir qual o destino que se daria àqueles bens culturais, né. No caso do Museu da Inconfidência, houve um processo de investimento de uma certa aura
aos restos mortais dos inconfidentes, dando a eles uma esfera de importância, né? E, lógico, a gente aí pode perceber por que os objetos num espaço podem ser vistos como apropriados e não apropriados para outros, né? Mas esse é um tema que tem também sido bastante alimentado pela discussão em museologia, arqueologia e etnologia, né, que tem trazido à cena, inclusive, as questões da repatriação, né, dos bens arqueológicos e dos bens museológicos, e, curiosamente, isso que se torna visível, né, na sua fala para o caso das múmias egípcias, né, perpassa até conjuntos monumentais, né, que a gente poderia perceber que não passasse por essa mesma esfera, né? Por exemplo, o British Museum tem arquitraves imensas do Louvre, esculturas gregas de vulto, né? Que são desde a década de 50, se eu não me engano, né? Mas isso aí com investimentos aí, com retornos bastante fortes, né, do governo grego, né? Com pedidos de repatriação também daqueles conjuntos monumentais que foram pilhados, na realidade, né, pelo Lord Eugene, né, no final do século XVIII, início do século XIX, se eu não me engano, né? E então esses seus comentários aí vêm bastante em favor aí das reflexões da área de museologia, e eu fico muito contente, né, de perceber aí as suas reflexões e as suas ideias, né? Vamos deixar um pouco dessas perguntas, né, para a gente elaborar e dialogar elas com os alunos, né? Por isso eu reforço aqui que todo mundo, por favor, entre no link que a gente postou aqui, né, do chat, onde nós estamos esperando todos vocês para trocar mais ideias, né, trocar informações, né, tirar dúvidas com o nosso convidado, né? E por isso, né, eu vou encerrando aqui, agradecendo novamente ao André, mas dizendo que a nossa fala, né, continua. Eu aguardo todos vocês nesse chat do Google Meet, em que a gente vai poder conversar daí um pouco mais detidamente, face a face. Na medida que a tecnologia permite, é lógico. Combinado, pessoal? Bem, obrigado, André, mais uma vez. Nos encontramos agora ali no chat do Google Meet, pessoal. Obrigado, Fábio, pelo convite, e também convido todo mundo para o chat. Ótimo, André. Pessoal, então encontramos vocês lá no chat do Google Meet. Até daqui a pouquinho.